Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Canuto e hoje nós vamos para mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre números complexos, certo? É uma parte muito importante para a disciplina de Eletricidade 2, então é bom a gente fazer uma revisada com calma sobre esse assunto, certo? Então, nós vamos precisar dividir esse assunto em algumas partes, em alguns vídeos, para que ele não fique muito denso, certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a introdução do conceito e como é que a gente representa os números complexos, certo? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as operações básicas dos números complexos. Depois a gente vai ver o plano cartesiano complexo, fazer análise disso. E depois também vamos ver como é que faz a forma trigonométrica, forma polar dos números complexos e como fazemos as operações básicas nessa forma polar. Então, começando aqui na nossa introdução, de onde que surgiram os números complexos, né? Para que serve, de onde foi que surgiu essa história de número complexo? Para a gente entender isso, vamos tentar resolver essa equação do segundo grau aqui, certo? A equação do segundo grau, normal, e vamos ver o que acontece quando a gente encontrar as raízes dessa equação aí. Então, para responder essa equação do segundo grau, a gente precisa da fórmula de Bhaskara, né? Primeiro a gente vai achar delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo os valores de b, que é menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é 82, nós chegamos ao resultado de 324 menos 328, que é igual a menos 4, certo? Então, encontramos um delta negativo. Agora, vamos colocar na outra fórmula para encontrar as raízes, né? A gente tem aqui que a raiz da equação de segundo grau que a gente vai encontrar segue essa fórmula de menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Então, substituindo os valores, a gente tem que b é menos 18 com menos da frente fica 18, certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, sobre 2a, sendo que o a é 1. Então, nós temos essa fração aqui, beleza? Vamos tentar simplificar um pouco mais essa fração, né? A gente pode resolver aqui, 18 dividido por 2, a gente pode fazer separado já e encontrar 9. Mas aqui dentro da raiz quadrada, a gente tem um número negativo. E agora? Vamos tentar, mesmo assim, simplificar um pouco mais para ver o que é que a gente descobre, né? A gente sabe que o menos 4 ele pode ser representado como 4 vezes menos 1, não é isso? Então, a gente pode ter o seguinte, 18 dividido por 2, a gente achou 9, mais ou menos aqui dentro da raiz, a gente pode representar o menos 4 como menos 1 vezes 4, certo? Pronto, esse 4 aqui, dentro de uma multiplicação de uma raiz, a gente pode resolver ele separado. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, esse 4 pode sair da raiz quadrada. E a gente vai ter esse resultado aqui, o 2 fora da raiz. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, a gente chega nessa simplificação. Tá, professor, mas e esse menos 1 aqui dentro, né? A priori, a nossa resposta é essa aqui. Mas esse menos 1 aí, o que é que a gente... Será que tem como achar a raiz quadrada de um número negativo, de menos 1? Vamos lembrar que a raiz quadrada, para você encontrar a raiz quadrada de um número, é só você pensar o seguinte: qual número que quando eu elevar ao quadrado vai ser igual ao número que está aqui dentro dessa raiz? E aí sim a gente encontra a raiz quadrada. Porém, aqui que está o problema, porque qualquer número que você elevar ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, o resultado vai ser sempre um valor positivo. Então, como é que a gente vai achar um valor negativo aqui para essa raiz, né?
Então, pessoal, quando a gente tem a raiz quadrada de um número negativo, esse resultado simplesmente não existe no conjunto dos números reais. Ele não significa nada no conjunto dos reais. Então, isso aqui é um problema. Então, se a gente for analisar essa resposta dessa equação no conjunto dos reais, a gente chega a uma impossibilidade, uma falta de resultado para essa equação. Tá, mas e agora? E aí? A gente vai ficar sem o resultado? Então, pessoal, é por isso, é da ausência da solução para a raiz de números negativos que surgem os números complexos, para resolver esse problema, certo? Então, vamos entender melhor o que são esses números complexos. Então, eles são representados por duas dimensões ou duas partes, né? A gente tem uma parte real, certo? E uma parte que a gente chama de parte imaginária, que aqui é a novidade dos números complexos. Então, como ficaria esse número complexo com essas duas partes? Ficaria o seguinte, a gente representa geralmente os números complexos por Z, essa letra Z, certo? Então, a gente tem que uma parte real aqui é representada por A, certo? Essa aqui é a parte real. E a parte imaginária é essa outra parte aqui que está sendo representada por B, certo? Sempre a parte imaginária vai estar acompanhada desse J aqui. Mas J? Que J é esse que apareceu aí agora? Esse J, pessoal, é simplesmente o que estava sendo um problema no conjunto dos reais. Ele é definido como a raiz quadrada de menos 1. Então, isso que era um problema lá no conjunto dos reais passou a ser a definição dos números imaginários, do número complexo, que é você ter uma parte imaginária na qual o J, que é quem representa essa parte imaginária, é igual a raiz quadrada de menos 1, certo? Tá, mas J, eu vi num livro sobre números complexos que eles estavam usando o I para representar a parte imaginária. Isso, vocês podem encontrar tanto como J, essa parte imaginária, quanto como I. Só que como nós estamos na área da eletricidade e o I, né, a variável I na eletricidade já representa a corrente elétrica, então nós utilizamos a letra J, certo? Ambos representam a mesma coisa, a parte imaginária. É só por questão de não haver problemas com a variável I de corrente elétrica, certo? Então, sabendo que J é igual a raiz quadrada de menos 1, quais seriam as potências de J? É muito importante a gente entender as potências da letra J, né, dessa letra imaginária, porque quando a gente for realizar multiplicações, vai acontecer de o J estar elevado a algum número, né, alguma potência. Então a gente precisa entender como calcular essas potências. Então vamos lá. Se a gente tiver J elevado a zero, qual é o resultado? 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. Tá, beleza. J elevado a 1, qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, então vai dar J, certo, ok. E J elevado ao quadrado. Se J é raiz quadrada de menos 1 e a gente eleva essa raiz ao quadrado, o que é que acontece? A gente corta, né, digamos assim, a potência com a raiz e vamos ficar só com o número dentro da raiz que é menos 1. Então J ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui é um resultado muito importante, que a gente vai usar bastante. Agora vamos um pouco adiante. J ao cubo. Qual seria o resultado? A gente pode separar J ao cubo como J ao quadrado vezes J. Porque a gente pode conservar a base, somar os expoentes, 2 mais 1 volta para 3, certo? Pronto. J ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Vezes J, a gente vai ter que J ao cubo é igual a menos J, certo? Vamos um pouquinho mais adiante. J elevado à quarta potência. A gente pode quebrar essa quarta potência como J ao quadrado vezes J ao quadrado, né? Porque 2 mais 2 dos expoentes vai ser igual a 4.
Como j ao quadrado é menos 1, a gente tem que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, certo? E, pessoal, vejam que a partir daqui vai começar a se repetir. A gente tem 1j menos 1 menos j. Depois voltamos para 1. Se a gente continuar fazendo isso, j elevado a 5, j elevado a 6, a gente vai voltar para essa sequência aqui. Mas é muito importante que vocês entendam como encontrar a potência de j, porque a qualquer número que ele for elevado, vocês fazendo esse formato aqui, vocês conseguem encontrar o valor, certo? Então vamos lá, vamos seguir adiante. E para entender melhor, vamos fazer um exemplo, né? Vamos escrever os números que vão aparecer aqui nas letras na forma complexa, né? Os números complexos. Então na letra A a gente tem um número complexo que a parte real é 2 e a parte imaginária é 5. Como seria esse número complexo? Está aqui, parte real 2 e a parte imaginária, que está acompanhada com J, é 5. Então esse é o nosso número complexo. Só isso, bem simples mesmo. Letra B, parte real menos 4, parte imaginária 12. Então a gente tem aqui a parte real menos 4 e quem está acompanhado com J, que é a parte imaginária, é 12. Pronto, está aí o nosso segundo número complexo. Vamos seguir um pouco mais. Parte real 3, parte imaginária menos 8. Está aqui, 13 menos 8. Vamos seguir adiante. Agora a gente tem a parte real 0 e parte imaginária 10. Mas tem como ter parte real 0? Tem. É só você considerar somente a parte imaginária. Então esse é o nosso número complexo, que ele só tem a parte imaginária, porque a parte real é 0 nesse caso. Isso pode acontecer. E esse aqui, que só tem parte real e a parte imaginária é 0. Esse aqui é um número real, simplesmente, mas que a gente pode considerar ele como um número complexo sem a sua parte imaginária, só com a parte real, certo? Então é assim que a gente representa os números complexos, com a sua parte real e sua parte imaginária. Agora tem um conceito importante que é o conceito de conjugado. O que é o conjugado? É quando você inverte o sinal da parte imaginária do número complexo. Então, se a gente tem um número complexo A mais BJ, o seu conjugado seria simplesmente pegar o sinal da parte imaginária, que nesse caso é mais, e inverter. Então, vai ficar menos. Então, o conjugado seria A menos BJ. E a gente representa com essa barra em cima do número complexo Z, que é para identificar que ele é o conjugado do seu número normal, certo? Então vamos fazer mais outro exemplo para entender melhor, né? Qual seria o conjugado dos seguintes números complexos? Desse aqui, 4 mais 5J. Se o conjugado é só inverter o sinal da parte imaginária, se aqui está 4 mais 5, o conjugado vai ser 4 menos 5J. Está aí o conjugado desse número Z1. Vamos ver outro exemplo, Z2. 2 menos 8J. Opa, mas aqui já está negativo. E agora? Mas não é inverter o sinal? Então, se está negativo aqui, o conjugado vai ser com sinal positivo. Então, está aqui, mais 8J, certo? Vamos seguir adiante. Opa, agora a gente só tem a parte real. Qual seria o conjugado de um número complexo que só tem a parte real? O conjugado é ele mesmo. Por quê? Se a gente tem que inverter a parte do sinal da parte imaginária, ele não tem parte imaginária, então nesse caso o número conjugado é igual ao número complexo normal, certo? E se a gente tiver um número complexo só com a parte imaginária? E agora, o que é que a gente faz? Inverte-se o sinal. Se aqui está menos, o conjugado vai ser mais, que a gente pode representar como mais, ou nesse caso aqui sem um sinal, para simbolizar o número positivo, certo? Então, essa é a representação dos números conjugados, certo? Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos ver as operações básicas dos números complexos, certo? Lembrando que nessa aula nós fizemos uma introdução do que é os números complexos, de onde eles vieram, para qual problema eles vieram resolver, como é que funciona essa questão de parte real imaginária e o seu conjugado, certo? Então, próximo vídeo nós vamos ver as operações
Espero que tenham entendido bem esse vídeo. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas aí que nós iremos tirar, certo? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.